Boa noite a todos. Muito obrigado por terem vindo até aqui com esse trânsito difícil. E eu vim para ser aqui, se possível, direto ao ponto, apertado pela Miriam para ver quantas bobagens estariam escritas no livro. E ela sabe mais do que eu como as coisas aconteceram e pode me corrigir à vontade. Vamos conversar um pouquinho entre nós. Vamos lá, Miriam. Vamos lá, presidente. Boa noite. Uma coisa fácil é entrevistar o presidente Fernando Henrique, porque a gente pergunta e ele responde. Então, nem sempre é assim. Parece simples, mas não é verdade. Ele realmente responde o que perguntam. Mas, ao mesmo tempo, é difícil. Porque há tanta coisa para perguntar para ele, tem pouco tempo, a gente nunca sabe por onde ir. Eu queria concentrar, presidente, no livro. E o livro, ele começa como um thriller, porque ele começa num momento muito importante. Começa o segundo mandato e logo vem uma crise nos primeiros dias. E o senhor entra naquela pressão da crise enorme. Mas eu fiquei pensando, fiquei achando que o senhor, de certa forma, subestimou um pouco a crise. O senhor conduziu bem a crise, tanto que a gente se vê pelos resultados finais, né? Estourou o câmbio e depois, no final do ano, a inflação estava abaixo de 10, estava em um dígito e tudo estava controlado, né? O país quase não teve uma recessãozinha pequena. Então, de certa forma, foi super bem conduzido. Mas quando eu li agora, eu achei que demorou um pouco a entender o tamanho da crise. Tanto que o senhor viaja, tipo assim, matou a família e foi ao cinema, mais ou menos isso. Quer dizer, o senhor troca o câmbio e vai para Sergipe, para a praia. E fala assim, vou ficar 5 dias no sol. Não conseguiu pegar nem um raio de sol, não é verdade? Olha a maldade da jornalista. Foi para a praia. Não, foi o seguinte. De fato, aquela ida para fora era para... Nós tínhamos que mostrar que havia situação de tranquilidade. Não sei quem me perguntou, se foi você. Você me perguntou uma outra coisa, depois eu vou contar aqui. Mas alguém me perguntou, lá, eu vim ao Rio para a inauguração de alguma gráfica, creio que era uma nova gráfica da Globo, nem me lembro. Do Globo, E aí o jornalista perguntou, vai mudar o câmbio? Ora, o presidente da República não pode dizer que vai mudar o câmbio. Aliás, é um ponto interessante, porque é a famosa discussão, se dizer a verdade sempre e tal. Pô, mas você, como ser individual, você tem que dizer sempre as coisas como são. Agora, você é presidente da República, você vai dizer, eu vou mudar o câmbio? Especulo na hora. Você não pode dizer que vai mudar o câmbio. Né? Eu disse, não, tanto que eu vou para Sergipe. Né? Mas o senhor foi mesmo para Sergipe? Eu fui para Sergipe, fiquei um dia. Ficou um dia? Fiquei uma noite. Claro, porque o câmbio estourou e ele não... Estourou. Agora, vinha estourando desde antes. Se vocês lerem o volume 2, né? O que aconteceu foi o seguinte, isso tem alguma semelhança, não com a situação atual, porque nós não temos problema cambial agora, mas como as crises acontecem, né? Nós estávamos, primeiro eu era candidato à reeleição em 98. Curiosamente, os que podem ver aí no livro de 98, eu nem faço referência à campanha eleitoral, muito pouca, porque não era uma coisa que preocupasse grandemente, era relativamente fácil, eu tinha bastante apoio. Mas eu tinha preocupação com outra coisa. É que nós sabíamos que nós tínhamos que fazer um ajuste fiscal. E, por insistência do senhor Pedro Malan, por sorte, eu fiz um discurso do Itamaraty, em setembro, me lembro, dizendo que ia haver um ajuste fiscal. A eleição era em outubro. Eu falei até mesmo que talvez fosse necessário irmos ao Fundo Monetário, o FMI, que era tabu. Vamos avisar, porque vem eleição, senão vão dizer que eu vou dar o golpe eleitoral. Disseram de toda maneira, estelionato eleitoral, não sei o quê, mas pelo menos na minha consciência não foi, porque eu avisei que ia acontecer. Muito bem. O senhor fez esse discurso e falou que a situação era muito grave, e eu me lembro bem disso. Isso era perto da eleição. Setembro. Mas acontece que ainda se falava, quer dizer, tudo bem, o senhor não podia antecipar a mudança de câmbio, que ia mudar o câmbio, mas não podia antecipar a mudança antes da eleição? Muito antes até. Eu vou chegar lá. O que aconteceu entre outubro e dezembro? Houve, como agora, alguém me perguntou agora na chegada aqui, sempre tem jornalista perguntando as perguntas que tem que fazer, que são sempre inconvenientes, né? Porque senão não tem graça. E tem que perguntar mesmo. Então perguntou o que eu acho da reforma da Previdência e tal. Nós, naquela época, estávamos fazendo uma reforma. E havia ali uma lei que autorizava uma matéria extremamente difícil e discutível, a contribuição à Previdência por parte dos aposentados. Bem, e nós tínhamos obtido do Fundo Monetário uma soma considerável de recursos, 30, 40 bilhões, hoje isso não é nada, mas naquela época era muito dinheiro.
Bom, não é nada para os governos e para os ladrões, mas para nós ainda é bastante dinheiro. 30, 40 bilhões. Bom, o que acontece? O Congresso recusou essa lei em dezembro. Quando o Congresso recusou, eu tinha maioria no Congresso, mas eu digo uma coisa que eu vou repetir aqui. Entre o mercado e o Congresso é uma conversa de surdos. Um não entende o outro. Então, lá fora o mercado entendeu. Bom, se o governo tem a maioria, e se essa maioria recusa essa medida que é de ajuste fiscal, não vai haver ajuste fiscal. Então, o próprio Fundo Monetário começou a espalhar que nós não íamos fazer o que disse algumas pessoas do fundo, o que nós dissemos que íamos fazer. Bem, naquela altura já se discutia, a sua pergunta, não daria para mudar o câmbio? Bom, eu queria há muito tempo mudar o câmbio. Há muito tempo eu estava com a tentativa de, achando, como todo mundo, significa o seguinte, o real estava supervalorizado. E com um real supervalorizado, você não tem exportações. Começa a dificultar. E você fica presa mais fácil de uma especulação internacional. E naquele tempo o câmbio era relativamente fixo. E eu não conseguia convencer, na época, o Banco Central de que era o momento apropriado. Você pode ver nesse livro aí que eu, em janeiro, eu tentei de toda maneira convencer o presidente do Banco Central de que nós deveríamos ir mais depressa na desvalorização da moeda. Não consegui. Então, é verdade isso. Quer dizer, nós deveríamos ter feito antes um ajuste do câmbio e talvez até muito antes. Aliás, aqui vocês não estão mais interessados porque a coisa é muito antiga. Mas o momento certo era 97, porque em 97 nós tínhamos condições para isso. Mas tem uma coisa que atualiza essa discussão, que é assim, ele foi acusado na época de ter esperado a reeleição, para depois fazer a mudança do câmbio. A ex-presidente Dilma também foi acusada de, após as eleições, admitir a crise, fazer o tarifaço de energia e a inflação subir. O senhor teve uma queda forte de popularidade. E a presidente Dilma também. Ela acabou no impeachment. O senhor teve o Fora FHC. Isso aí ensina alguma coisa sobre reeleição? Quer dizer, deveria se suspender a reeleição? Não. Ou a reeleição deveria se tomar cuidado na eleição para não trazer as más notícias após as urnas fecharem? Veja o seguinte, eu fui favorável à reeleição na Constituinte, não foi na época. O que aconteceu com a reeleição? A Constituinte resolveu que o presidente teria 4 anos de mandato. Antigamente eram 5, 6, 5 ainda. Muito bem. Aí houve uma revisão constitucional. 5 anos após a Constituição de 88, quer dizer, 1993, o Congresso podia, por maioria qualificada, metade mais um, mudar a Constituição. E o que aconteceu? O relator, que era o ministro Jobim, ele fez a proposta de encurtar o mandato para 4 anos e dar a reeleição. Não houve tempo de votar a reeleição, por manobras de cá, de lá, acabou o período que podia mexer na Constituição. Então ficou capenga, ficou 4 anos sem reeleição. Qual era a minha tese? E 4 anos é difícil fazer alguma coisa de vulto, então precisa ter a reeleição. Eu continuo achando isso. O melhor sistema é você ter a chance de avaliar. Hoje em dia se fala de outra coisa, eventualmente até fazer um recall, quando o presidente não vai bem. Mas naquele tempo ninguém falava de recall, quer dizer, poder interromper o mandato. Então, você tem que ter a chance de ver se vai seguir adiante ou não aquele presidente depois de 4 anos. Agora, o que aconteceu ali não foi que eu tivesse segurado por causa da reeleição. Eu já estava reeleito. A reeleição foi simples. Foi em outubro e foi com maioria absoluta, das 2 vezes. É que não havia apoio dentro da equipe de governo para fazer o ajuste. E o presidente não faz o ajuste, ele não vai lá ao Banco Central e vai para a mesa de operações e muda. Outros têm que mudar. E havia resistência forte nisso. E havia, por outro lado, gente que queria já mudar até o presidente do Banco Central. E eu não queria mudar o presidente do Banco Central, que era o Gustavo Franco. Eu queria que o Gustavo fizesse o deslizamento do câmbio, que foi a minha discussão no mês de janeiro com ele. Até que houve a inauguração de novo a Globo. Essa Globo é terrível, está em toda parte. Foi evidente. Assim, no dia 12 de janeiro, teve a inauguração aqui da Globo. Dia 13 começou a desvalorização. Depois, no dia 29, teve a inauguração da Globo em São Paulo e teve uma corrida bancária. Isso. E foi o pior dia. E aí, eu estava tendo uma corrida bancária e eu percebi isso conversando com as pessoas na rua. Aí eu cheguei lá e pedi uma entrevista para ele. Ele falou assim,
não vou te dar entrevista não, você está muito nervosa. Eu falei, se ele estiver calmo, eu estou mais nervosa ainda. É verdade. Mas eu estava calmo, porque ou você é calmo, ou você não dirige o Brasil. Se você entra no olho do furacão, você vai embora. Mas é óbvio que você tem que saber o que está acontecendo. Dali eu saí, isso foi em São Paulo. Inauguramos lá, não sei aonde, esse prédio. Aí eu fui para o Palácio dos Bandeirantes, que é a sede do governo de São Paulo, e dei uma entrevista. Pois na televisão. Aquela que você me negou. Que eu disse a você que não. E dei na televisão. Porque se eu digo que sim, sai no Globo. O Globo furou, vai ter que cair. E aí arrebenta a moeda mesmo. Bom, eu disse o contrário. No dia 29, que eu disse que eu não vou fazer o que o Collor fez, eu não vou reter as poupanças, porque havia corrida contra o banco. Então, isso tudo mostra... Só para lembrar os mais jovens aqui, esse dia eu fui para São Paulo, lá para a inauguração, ali no check-in a moça já perguntou se ia ter um confisco. Aí depois, no avião me perguntaram se ia ter um confisco, na hora que eu peguei um táxi, eu falei assim, Miriam, que bom que você veio no meu táxi, vai ter confisco? Aí eu falei, caramba, nós estamos no meio de uma boataria. Era isso mesmo. Agora, o confisco já não tinha nada a ver com essa crise cambial. Era a ideia passada de que o governo ia congelar os haveres de todo mundo. E não tinha isso na cabeça. Não houve isso. Bem, então, muito bem. Mudamos o presidente do Banco Central para poder viabilizar uma operação de desvalorização mais rápida da moeda. Aí, novamente, houve uma operação que não foi exitosa. Não vou entrar nos detalhes, mas não foi exitosa. O presidente novo do Banco Central fez uma coisa chamada diagonal... Banda diagonal endógena. Era assim, vamos fazer uma desvalorização sob o nosso controle. E saiu do controle. Eu nem entendi o que ele disse. Eu estava na televisão e não entendi o que ele disse. Eu digo, não dá, vai ter que mudar. Né? Então eu tive que... Eu me lembro que eu falei para o Sérgio, olha, o mercado também não entendeu. E quando o mercado não entende, o mercado foge primeiro para entender depois. Então, quando houve isso... Vou entrar num outro detalhe que talvez esteja registrado. Eu não me lembro que está registrado, que não está registrado. Mas, numa certa altura, em janeiro, com a presença do Chico Lopes, que era o presidente do Banco Central, Pedro Malan, não me lembro se o André estava por lá, o Armínio Fraga, que estava aí nos Estados Unidos, veio ao jantar no Alvorada. E, naquela altura, a moeda tinha se acalmado. Né? Então, os autores daquela diagonal transversa estavam contentes. E eu disse ao Armínio, Armínio, você como é que está? Você estaria disposto a vir para o Brasil? Ele disse, em junho, sim. Eu digo, então você fique de olho nisso que eu talvez precise de você. Não era para ser presidente do Banco Central, eu não sabia o que seria. Aí, quando ele ia saindo, falou assim, dá para você antecipar? Foi ou não foi? Foi. Então, eu estou contando esses casos antigos porque é para chamar a atenção, porque esse livro, ele parece pesado, mas ele é pesado no sentido do tamanho. Mas é um livro leve e gostoso de ler. E vocês vão ver a história do Brasil. Olha como sou jornalista. Eu sofrendo para burro, eu acho que é gostoso de ler. Então, é gostoso porque você vê os acontecimentos que viu de fora, né? E que para os mais jovens já é a história do Brasil. A gente vê por dentro, pelos olhos do presidente, pela oscilação de humor do presidente. De repente ele fica muito bravo, por exemplo, com Itamar Franco, fica muito bravo o tempo todo com a imprensa, deve ser chato mesmo. Mas eu queria, isso é uma coisa que esses diários sempre me chamam a atenção, é a disciplina, fazendo aqui um making off. Né? O Roberto Pompeu de Toledo disse que o senhor gravava nas horas mortas. Achei até bonito, poético, né? É bonito. Nas horas mortas. Aí lá no Palácio Alvorada, nas horas mortas, um presidente fala sozinho ao gravador. Era assim? Olha aqui, na verdade era. Porque a que hora você vai gravar isso? Eu normalmente, a rotina minha, pelo menos de presidente, eu ia para casa, para o Alvorada, na casa, na hora do almoço. E depois eu tinha algum minuto, 10, 15 minutos para descansar e eu às vezes gravava. Mas a maior parte das vezes foi à noite, ou no fim de semana. Tanto que você vê que tem dias que eu não tenho nem tempo para gravar. Eu já contei essa história até por escrito, mas vou repetir. Quem me deu a ideia de tomar nota da minha vida na presidência foi a Celina Vargas do Amaral Peixoto, que é neta do Getúlio. E ela foi lá uma vez e ela me levou um caderno com um lápis e uma página, naquele tempo era assim, em fax, do Diário do Getúlio, que não estava publicado ainda. Era para eu escrever. Eu percebi logo que eu não ia ter tempo de escrever. Então eu resolvi gravar. Um gravador precário. E eu sou muito desorganizado, não é desorganizado, quase disléxico em matéria de coisa que dá choque e tal, liga para cá, liga para lá. Bom, então eu gravava.
e o que deu muito trabalho a quem ouvia a gravação, que se chama Daniela Ardayon, que é uma senhora que trabalha comigo até hoje. Bom, você imagina, ela fez... Está fazendo ainda, porque eu já me quedei o Luiz. Ela me entregou 2001, falta 2002. Agora, então eu fazia isso, gravava o que acontecia no dia, mais ou menos, o que acontecia nos dias anteriores, enfim, ia registrando minhas reações. Você fala aí uma coisa que é verdadeira. Eu mesmo me choquei, quanto à irritação com a imprensa. Por que eu me choquei? Porque eu sempre fui amigo dos donos dos jornais e dos jornalistas. Sempre me dei bem, eu não tenho inimigos pessoais nisso tudo. E não obstante, frequentemente eu me irritava. Mas com o que eu me irritava? Com a percepção que eu tinha. Vou dar um exemplo direto. Durante quase 2 anos, um jornal brasileiro importante inventou que havia uma coisa chamada dossiê Caimã, que seria um escândalo, um roubo, que teria sido feito em conjunto, que é mais extraordinário, pelo Mário Covas, José Serra, Sérgio Mota e eu. Teríamos uma conta no exterior. Digo, mas de onde é que saiu esse dinheiro? Ninguém nunca disse de onde é que nós roubamos. Mas roubamos e somos tão estúpidos. O mais engraçado era a conta conjunta. A conta conjunta. Essas pessoas. E foi a conta conjunta. Quer dizer, era um absurdo. Isso levou 2 anos da imprensa. 2 anos para dar a impressão. É claro que você fica irritado com essas coisas. E outra coisa, Eduardo Jorge, que eu falo muito aí, ele ganhou tudo na justiça. Ganhou indenização, era tudo invenção. É claro que produz uma reação. Eu sempre entendi também, sempre não há muito tempo, que a mídia tem como função provocar, antecipar os acontecimentos, não é nem provocar. Ela está antenada e ela, mesmo que as coisas não tenham acontecido, ela vai avançando, vai dando e vai denunciando, vai abrindo. É o papel da mídia. Quando se trata de uma coisa que visivelmente está errada, tem que recuar. E o recuo é difícil. Para todo mundo é difícil recuar, né? Não é só para quem é jornalista, para todo mundo. Mas para quem é jornalista precisa, porque tem que reconhecer. Errei aqui, errei ali. Não, quando eu errei, era uma nota de rodapé. E a acusação é manchete. Mas o livro, ele fala tanto desses bastidores do governo e mostra assim, uma atividade intelectual muito grande do senhor. O senhor continuou lendo o tempo todo. Hoje eu li tal livro, eu terminei de ler tal livro, eu vi tal filme, eu arrumei a casa. Você não espera que o presidente arrume a casa, se a casa é o Palácio Alvorada. E tem coisa assim, quando ele viu pela primeira vez, quando ele viu a Ingrid Bergman ao vivo... Não são muitos que viram, né? E ele fala assim, uma maravilha de mulher. Não é? Mas também quem não diria isso, né? Até as mulheres dizem isso. Ou seja, o livro é muito gostoso de ler, apesar de passar por todos esses assuntos. E engraçado, porque tem momentos que ele fala assim, que ninguém me ouça. Ele está falando no gravador, caramba. Ele diz que ninguém me ouça. Não, alguém vai ouvir em algum momento, você deixou gravado. Mas sabe o que é isso? É falta de padre ou de psicanalista. Então, e é isso, então... Você usa o gravador. Lendo o livro, a gente fica assim, com a sensação... Viver no Brasil é a sensação de que tem acontecimento demais por minuto quadrado. Mas, ao mesmo tempo, quando se lê o livro, a sensação de que ele está parado, com os mesmos pontos na agenda. A reforma da Previdência, por exemplo. O senhor lutou pela reforma da Previdência e agora está aí o Temer lutando pela reforma da Previdência. O Lula fez seu próprio reforma da Previdência e hoje a reforma da Previdência parece naufragar, né, pelo menos por esse placar do Estadão. A gente não vai conseguir passar por essa agenda, a gente não vai adiante. Veja, eu acho que alguma coisa se consegue. Nós perdemos lá na época a idade mínima por 1 voto. Na época você tinha que fazer uma reforma, como agora, uma reforma da Constituição. Para reformar a Constituição, você tem que ter 308 votos a favor. E isso votado várias vezes, porque fazem objeção, fazem questão de ordem, não sei o quê, na Câmara e no Senado. É realmente uma dificuldade enorme para você mudar qualquer coisa na Previdência. Lá nós tínhamos proposto a idade mínima de, acho que eram 55 anos para mulher e 60 para homem. E por 1 voto, tinha 307, perdemos. Tudo bem. O que nós fizemos? O fator previdenciário. Você sempre tem alguma coisa. Por quê? Porque o déficit fiscal é monumental. Você tem que tomar medidas, porque senão você não tem como pagar, né? Então houve algum avanço. Agora, as coisas podem dar para trás. Nenhum país está destinado a dar certo. O fator previdenciário já foi derrubado várias vezes e é reposto, porque não é o fator previdenciário em si. Tem que, de alguma maneira, prestar atenção ao fato de que nós todos vivemos mais tempo. Eu estou com 85 anos, estou aqui ainda. Já devia estar lá em cima, olhando para vocês, com certa bonomia, mas ainda estou aqui brigando. Bom,
Então, se você vai ter que... A aposentadoria leva muito tempo sendo paga. E não tem como, porque as pessoas vivem mais tempo. Então, você tem que trabalhar mais tempo e contribuir durante mais tempo para poder ter. Isso é tão simples de explicar, mas vai fazer isso na prática. Os interessados não querem. Então, o tempo todo é assim, em várias matérias. Mas se você olhar across time, na linha do tempo, o Brasil mudou muito, melhorou muito, as condições de vida melhoraram, a educação, que nós todos dizemos que é ruim, mas era muito pior, ou quando não era pior, era para uma elite muito pequenininha, né? Aqui tem a Líria, que era da USP também. Eu, quando entrei na USP, Universidade de São Paulo, eu entrei quando tinha 17 anos. Bom, cheguei lá. Bom, metade das aulas eram em francês. Como era isso? Isso é uma barreira elitista de um tamanho enorme, porque as pessoas não entendem, a maior parte da população não sabe francês. Então, as coisas mudaram, e não mudaram necessariamente para pior. Muita coisa mudou para melhor. Como a população cresceu numa taxa muito elevada, você tem muita gente, são 207 milhões de habitantes no Brasil. Não é fácil o serviço público dar conta de tanta gente. Se você olhar o que aconteceu numa cidade, vou falar de onde eu entendo mais, que é São Paulo, o que aconteceu nos anos 50, 60, 70, a cidade disparou como taxa de crescimento. Houve um momento que crescia 5% ao ano, quando já tinha 5 milhões de habitantes. Quer dizer, entram mais de 250 mil pessoas todos os anos. Como é que você vai dar hospital, escola? É muito complicado. Isso desorganizou a velha administração pública. E não se criou uma adequada, nova, como até hoje. Mas se você olhar com certa isenção, você vê que, apesar de tudo, as coisas mudam. É difícil, você recua muitas vezes, mas é preciso manter uma visão mais ampla. Mas, presidente, uma outra coisa que causa espanto quando a gente lê o seu livro, diante da situação atual, nós estamos com uma polarização radicalizada, né? Todo mundo se odeia no mundo político. O senhor escreve assim, na página 62. Quanto às questões do dia a dia de ontem, tive um bom encontro com o governador do Acre, Jorge Viana, que veio com Marina Silva, o irmão dele, que é senador também. Excelentes pessoas, conversa muito boa. Eles querem uma aproximação com setores de esquerda. Eles estão dispostos, e isso foi muito bom. É de gente assim que o Brasil precisa. E logo depois, sábado de manhã, 13 de março, liguei para o Lula logo cedo. Onde foi que a gente perdeu o diálogo? Quando o PT inventou que o PSDB era o inimigo principal. Uma vez eu me lembro, eu acho que eu nem estava no Brasil, quando eu vi uma declaração do Zé Dirceu. Por que eu não vai cuidar dos netos? Uma coisa grosseira, está velho, vai embora, não sei o quê. Por que isso? Eu me dava com eles. Porque a briga foi eleitoreira. O nosso sistema político é um sistema curioso, porque, na verdade, só 2 partidos, depois da redemocratização, lançaram candidatos competitivos para presidente da República. O PT e o PSDB. E o partido maior não é nenhum dos dois, é o PMDB, que é um partido de Estado. Então, esse equilíbrio ficou muito difícil e ficou como se fossem adversários ideológicos, o PT e o PSDB. Não eram ideológicos, eram adversários eleitorais. E isso foi levando cada um desses 2 partidos a buscar apoio onde fosse possível. E onde é possível, deu no que deu. Deu numa tragédia nacional. Quer dizer, que houve uma espécie de contaminação de um partido que veio com proposta renovadora, foi contaminado pelas práticas tradicionais e exagerou nelas. E chegou ao que nós chegamos, uma corrupção institucionalizada. Né? Mas não era necessário. E aí foi erro de condução política e certamente não fui eu. Você vê pelo que eu disse o tempo todo. Não fui eu que nunca incentivei essa visão assim, antagônica com ódio, nem mesmo contra os que são de direita. Não pode ser assim. A democracia exige um certo grau de aceitação do outro. Tem uma pessoa que eu admiro muito, já morreu, Albert Hirschman, que foi professor em Yale, em Princeton, e foi muito amigo meu. Bom, ele tem um ensaio muito bonito sobre a personalidade democrática. Assim como a personalidade autoritária, a democracia requer personalidades democráticas que sejam capazes de ouvir o outro, o argumento do outro. Você pode brigar com o argumento, mas não destrói a pessoa, destrói o argumento. Bom, então é isso que aconteceu. Nós perdemos, e eu acho, vou dizer uma coisa que pode me custar caro. Nós só vamos sair de onde estamos, que é uma situação meio emburacada, se nós criarmos de novo um ambiente que permita um jogo de divergência e não ódio. Porque o ódio não leva a nada, leva a paralisação. Você vê que as pessoas estão sentindo isso, é verdade isso. Obrigada, então, boa noite.
Obrigada, presidente.